É uma obrigação para uma pessoa como eu, que é apaixonada por Previdência Social, tanto academicamente quanto nas minhas atribuições como membro do Ministério Público, sempre tenho atuado em questões previdenciárias, estar aqui para discutir um tema que é importante não só para o servidor público, mas, como aqui o Álvaro dizia, para o Estado brasileiro. E eu gostaria também de fazer algumas considerações iniciais sobre o objetivo da Previdência Social. Na verdade, a Constituição de 88 estabeleceu um sistema de proteção social que chamou Seguridade Social. E nesse sistema de proteção social, nós temos hoje a saúde estendida a toda a população e não mais como era antes da Constituição de 88, somente para os trabalhadores. E também dentro da Seguridade Social, o sistema brasileiro, no outro aspecto, ele visa a concessão de recursos quando esses recursos não podem ser obtidos pelo esforço próprio. E, nesse aspecto, o sistema de Seguridade Social se subdivide em duas áreas, a Previdência e a Assistência Social. Embora esteja no mesmo conjunto de proteção, o objetivo da Previdência é um e da Assistência é outro. O objetivo da Assistência Social é conceder o mínimo indispensável para a sobrevivência, é retirar a pessoa da miserabilidade. Já a Previdência Social, não. A Previdência Social, desde que foi criada na Alemanha em 1883, ou no Brasil, e nós temos como marco a Lei Eloy Chaves em 1923, tem por objetivo substituir rendimentos do trabalho. O objetivo da Previdência Social é manter o mesmo nível de vida do trabalhador. E é nesse contexto e com esse objetivo que eu farei as minhas considerações em relação à criação da Previdência Complementar para o servidor público. E esse sistema de Previdência Social, que tem esse objetivo de manter o nível de vida do professor, no Brasil, ele é dividido em dois grandes ramos, a Previdência Obrigatória e a Previdência Complementar. A Previdência Obrigatória, por sua vez, é dividida em regime geral de previdência e regime dos servidores públicos. O regime geral de previdência, administrado pelo INSS, ele tem por objetivo proteger todos os trabalhadores, menos os servidores públicos titulares de cargo efetivo. Desde a emenda 20 de 98, apenas os servidores titulares de cargos efetivos podem estar dentro dos regimes próprios. Até então, nós tínhamos muitos estados, muitos municípios que incluíam todos os servidores, senadores, inclusive os titulares de cargo em comissão, temporários e tal. A partir da emenda 20, com muita propriedade, os deputados e senadores colocaram apenas os servidores de cargos efetivos. Até a emenda 41, nós tínhamos uma diferença substancial entre o regime geral e o regime dos servidores. Por quê? Porque os servidores públicos eles tinham direito à aposentadoria integral. Às vezes, nesse debate que nós estamos tendo, dá a impressão que os servidores públicos ainda têm aposentadoria integral. Não é verdadeiro isso. Desde 2003, com a emenda 41, que os servidores públicos passaram a ter benefícios calculados pelas médias, pela média das remunerações, tanto das remunerações que teve se vinculado ao regime geral, quanto no serviço público. Então, é importante que se diga isso. E a segunda questão que é importante que se fale. A emenda 20, e depois a emenda 41 ratificou, disse que os estados, municípios e a União poderão adotar o mesmo teto do regime geral. Aqui é interessante que diz, para dar efetividade aos parágrafos do 40. Na verdade, é uma faculdade dos entes federativos adotar ou não esse regime. Agora, a Constituição diz, na hipótese de se adotar o mesmo teto do regime geral, deverão criar previdência complementar e que tem que ser de natureza pública, tem que ser de contribuição definida, e isso que já foi colocado aqui. Bom, então, nós temos uma primeira questão, é uma faculdade. Uma segunda questão, se nós adotarmos, se a União, como que é agora, adotar o mesmo teto, ela vai ter que criar essa previdência complementar. E o argumento apresentado é do déficit. Eu acho que ninguém pode ignorar os números apresentados. Efetivamente, hoje nós temos muito mais recursos na proteção do servidor público do que dos trabalhadores da iniciativa privada. Mas é importante se colocar aqui, senador, que
Isso é por razões históricas. É importante dizer que até 1993, aqui não dizer, ratificar o que o Álvaro dizia, até 1993 o servidor público não contribuía para a aposentadoria, ele contribuía só para a pensão e para o sistema de saúde. Nós temos, e aqui foi dito hoje, mais de 500 mil servidores que eram vinculados ao regime geral e que passaram para o regime único com a Constituição de 88. Nós temos, por exemplo, militares que não contribuem ainda, têm um sistema diferenciado. Todos esses números estão ali. E tem um dado ainda mais relevante, que até a emenda constitucional 20, o servidor público não tinha o mínimo de permanência no serviço público. Eu falava, e disse isso na Câmara no final do ano, que quando fui fazer pós-doutorado na Espanha, falava com um grande jurista de lá como era a proteção social para o servidor público até a emenda 20 e depois até a emenda 41, e ele dizia que aquilo não era proteção, que aquilo era privilégio. E se revelava em privilégio, sim, porque todos nós aqui presentes e todo ouvinte sabe que muitos servidores entraram no serviço público e ficaram só 2 anos e depois se aposentaram. E se aposentavam com aposentadorias integrais. Agora, o sistema permitia isso. E eu tenho dito, e aqui a Luciene fez de uma forma bastante oportuna, dizer que nós não podemos analisar coisas senão de forma sistêmica. Eu tenho sido crítica em relação a algumas iniciativas do Poder Legislativo, em relação ao regime geral, que parece uma proteção, mas cria um desequilíbrio no sistema. Então, o que nós tínhamos antes era um desequilíbrio, mas isso não é culpa de quem está hoje no serviço público. Isso foram opções, no meu entendimento, equivocadas do legislador, do constituinte, que optou por dar uma forma de proteção diferenciada. Inclusive, nós dizíamos que a previdência do servidor público não era previdência. A aposentadoria, inclusive, autores que sustentam isso, era um prêmio para ir na inatividade. Ora, gente, hoje não é mais assim. Hoje, todos nós que estamos aqui nessa sala e que somos servidores públicos, para nós termos como regra de transição aposentadorias integrais, nós temos que ficar 20 anos no serviço público ou 25 anos. Ninguém aqui que está no meio do caminho pode ter aposentadoria integral se não ficar 20 anos no serviço público, e tem outros requisitos, que eu até aqui está no slides, um artigo que foi elaborado por mim e para o secretário-geral do Ministério Público da União, onde nós fizemos uma análise da criação da Previdência Complementar, está no site, é numa revista eletrônica, depois eu gostaria que colocassem só o endereço da revista eletrônica, onde a gente coloca todos esses pontos, e é exatamente nesse contexto que eu gostaria de traçar algumas considerações sobre a criação da Previdência Complementar no serviço público. Bom, eu tenho dito que quem vai definir se deve ou não ser criado isso são os representantes da sociedade brasileira, os deputados e senadores, no caso da criação da Previdência Complementar no Serviço Público Federal. Ora, então nós tínhamos, inicialmente, uma situação de privilégio no serviço público. Aí, a partir de 2003, nós temos uma situação daqueles servidores que têm que ficar 20 anos no serviço público, dos servidores que, para se aposentar, tem que ter uma idade mínima, que não existia antes no âmbito federal, e nós temos também essa proposta de criação. Eu tenho defendido, em primeiro lugar, que os nossos representantes, para poder definir se é importante ou não, se deve ou não criarem essa previdência complementar no serviço público, eles têm que ter a transparência necessária que hoje nós não temos. Não temos porque, desde 93, poderia ter sido criada a previdência, organizada a previdência do Serviço Público Federal. Não foi criada. Aqui o Ricardo dizia que desde 2007 está no Congresso Nacional esse projeto de lei. E desde 1993 a União tem oportunidade de organizar o regime próprio e não o fez. E, por isso, coloca-se esses números como se hoje os servidores atuais também são responsáveis por esses números. Não. Os meus estudos em previdenciário, os números que eu tenho visto, me permitem afirmar que
as regras atuais, as regras implantadas a partir de 2003, sugerem para o equilíbrio financeiro e atuarial a que exige tanto o artigo 40 em relação aos servidores públicos, quanto o 201 em relação ao regime geral. Diz que a Previdência tem que ter equilíbrio financeiro e atuarial. Só que nós não temos, e os senhores, né, os deputados antes e agora os senadores, eles não têm condições de olhar, de saber se esses números, se as regras atuais, elas permitem ou não o equilíbrio financeiro e atuarial. Talvez se os deputados e agora os senadores tivessem esses números, eles iriam avaliar e dizer não, hoje não há necessidade, nós não temos mais a necessidade de pegar recursos públicos para garantir as aposentadorias. Os recursos públicos, que não de contribuição da União, que não contribuição do servidor, que ainda são repassados, são por conta desse passado que eu falei. Mas nós vivemos um Estado democrático de direito que diz que tem que se respeitar direito adquirido. Nós não podemos pegar aquele servidor que ficou 2 anos como auditor fiscal e hoje tem uma aposentadoria de R$20 mil e contribuiu só 2 anos sobre R$20 mil. Nós não podemos, porque nós vivemos um Estado democrático de direito. Então, esta conta passada, eu costumo dizer o seguinte: nós estamos para ir jantar e estão querendo que só os novos servidores paguem a conta do jantar da semana inteira, tanto da semana passada quanto, né, quer dizer, nós estamos querendo atribuir aos novos servidores, porque aqui foi muito bem colocado hoje, que essa previdência vai ser, esse limite vai ser adotado só para os servidores públicos que ingressarem depois disso. Então, nós queremos passar essa conta para os novos servidores. Apenas no aspecto que a Luciane falava, fiscal, é que pode gerar um não aumento nos ativos e, portanto, repercutir também para nós e repercutir também para os que já estão aposentados. Bom, então, eu quero dizer o seguinte, que eu entendo que a transparência necessária que os deputados e senadores precisam para votar conscientemente a criação da Previdência Complementar depende da organização. Então, eu defendo, primeiro, Ricardo, que o poder público da União, que a União organize o regime próprio. Depois de organizado o regime próprio, e aí os deputados e senadores vão ter condições de ver que as regras atuais sugerem o equilíbrio financeiro e atuarial, aí tem uma outra questão que eu tenho defendido. Tem que ter antes normas gerais sobre previdência complementar no serviço público. O projeto de lei, a lei criada no Estado de São Paulo, são leis específicas. Não existe norma geral em matéria de previdência complementar no serviço público. Alguém poderia dizer, não, o Ricardo aqui, que já foi presidente, né, já tem um conhecimento muito amplo em previdência complementar. Ele vai dizer, mas tem as leis complementares 108 e 109, doutora Zélia? E eu diria, as leis complementares 108 e 109 não podem ser utilizadas como parâmetro para a criação do regime próprio. Por quê? Porque o regime próprio, primeiro, é de natureza pública, segundo, tem especificidades no serviço público que não se tem. Apenas 15% dos trabalhadores da iniciativa privada ganham mais que o teto do regime geral. No caso dos servidores públicos federais, talvez 15% ganham menos. Então, nós temos uma realidade diferenciada. O regime obrigatório do INSS, ele abrange 85%. Eles conseguem preencher ou atender o objetivo da Previdência Social, que é substituir os rendimentos do trabalho, manter o mesmo nível, para 85% dos trabalhadores. Agora, no caso do regime de criação da Previdência Complementar, nós vamos ter apenas 15% dos servidores. E vamos manter o mesmo nível de vida do trabalhador, do servidor público, senador, apenas com a Previdência Complementar. E será que nós vamos conseguir manter o mesmo nível de vida do servidor público com a Previdência Complementar? Essa é a resposta. Então, eu acho que pode violar o objetivo, a ideia de previdência social. Mas aí eu estava falando de, se depois de organizado, Vossas Excelências, com todo o conhecimento, de não, realmente é o caso de criação da Previdência Complementar. E eu entendo que tem legitimidade para isso, são representantes da sociedade brasileira, mas precisam dessa transparência. Aí, primeiro, tem que criar a norma geral em matéria de previdência complementar. E eu tenho defendido, senador, e não sei se vou conseguir colocar aqui, no artigo aí está bem posto, e todos têm, porque é uma revista eletrônica, que esta lei tem que ser complementar, senador. Por quê? Porque o parágrafo 5º do artigo 40, os parágrafos que autorizam a União a criar a previdência complementar, é os parágrafos 15, 16 e 17. Falei quinto, não, é 15º. Esses 14, 15 e 16, eles dizem que a União poderá
poderá criar a previdência complementar. O 15 diz que no que couber tem que aplicar a regra do regime geral. E a regra, desculpe, da previdência complementar dos trabalhadores da iniciativa privada prevista no 202. E lá no 202 diz que é complementar, que a lei tem que ser complementar. E alguém poderia dizer, Zélia, mas a emenda 20 falava em norma geral, a emenda 41 não fala em norma geral, mas nós temos que dar uma interpretação sistêmica da Constituição. E o artigo 24 da Constituição diz que, ao tratar de previdência, a União tem obrigação de editar normas gerais. E eu tenho sustentado, inclusive, que a previdência complementar criada no Estado de São Paulo é inconstitucional porque não atende, não existe essa norma geral editada pela União ainda. Então, senador, eu espero contribuir nesse sentido que, embora já tenha passado na Câmara, nós estamos no Senado, eu não estou aqui falando como servidora pública, eu estou falando mais como professora de direito previdenciário, como pessoa que gosta de ver e que quer ver a previdência social de uma forma sistêmica, que nós tenhamos um sistema que proteja os aposentados de hoje, os aposentados de amanhã, de forma justa. Eu tenho chamado isso, senador Pimentel, de equidade intergeracional. Nós temos que pensar, e aqui eu poderia colocar vários exemplos, eu tenho feito críticas acentuadas sobre a proteção da dona de casa, recentemente criada, porque ele gera uma desigualdade astronômica. Se eu sou faxineira, eu tenho que recolher 11%. Se eu sou dona de casa, que já tenho proteção, porque se eu não trabalho fora, eu vivo com os rendimentos do meu marido. E se ele morrer, eu já tenho pensão. Eu posso recolher, e aqui eu vejo o senador Pedro Taques, quero cumprimentá-lo, eu quero dizer que esta regra, que parece benéfica, ela cria uma desigualdade muito grande. E, embora seja uma regra dirigida ao regime geral, senador, eu trago aqui como exemplo, porque nós não podemos ver a proteção previdenciária de forma isolada. A Luciane dizia, nós temos que ver de forma sistêmica. E o que isso vai representar? O senador aqui está dizendo que eu tenho 2 minutos, e eu vou concluir nos 2 minutos. Um dia eu disse para ele, quando estava aqui, que ele sabe como é gaúcho, né? E agora ele passou a palavra para uma gaúcha, mas eu vou tentar hoje me limitar nos 2 minutos. Eu quero dizer o seguinte, que é importante deixar claro para a sociedade brasileira que esse déficit é histórico, que os atuais e os futuros servidores não têm culpa da generosidade. Ali eu falava da dona de casa, é uma generosidade concedida para essa casa e que traz um conjunto de desigualdade. Então, os servidores atuais e principalmente os futuros não têm culpa, é generosidade. Eu atribuo que os benefícios passados são privilégios, só que, como dizia, nós vivemos num Estado democrático de direito, temos que garantir o direito adquirido, foram opções feitas pelo legislador e pelo constituinte e que a sociedade brasileira vai ter que suportar isso. Mas eu estou certa, senador, que essa audiência, com a presença do relator aqui, toda a experiência que ele tem em matéria de previdência social, é importante que se faça essa relação entre regime geral e regime dos servidores, porque hoje eu costumo dizer que só os espertinhos se dão bem na previdência. Eu falava isso na outra audiência, porque hoje tem tantas janelas abertas e por isso que nós não podemos pensar só o servidor público. Eu vou dar um exemplo. Hoje, se eu sou professora municipal e se eu vou me aposentar por idade, é melhor que eu saia, que eu peça demissão do município, vá para o regime geral, fique 2 meses recolhendo, eu vou ganhar um percentual de 85% se eu contribuir 15 anos. E ganharia no regime dos servidores 50%. Então, senador, é nesta perspectiva global que nós temos que analisar a criação da previdência complementar. Eu, como professora de direito previdenciário, amante da Previdência Social, porque eu costumo dizer que é um dos direitos, aqui o senhor me chamou no primeiro momento de procuradora do trabalho. Eu costumo dizer que o direito do trabalho, ele protege só 2 espécies de trabalhador, e a Previdência Social protege todos os trabalhadores, e tem por objetivo manter o nível de vida do trabalhador.